O Evangelho tem duas verdades que mudam a nossa vida. E aqui são as duas coisas que Deus espera de nós: arrependimento e fé. Vou te explicar isso de um jeito bem simples. Arrependimento não é sentir remorso ou pedir desculpas. Arrependimento é fazer um retorno de 180 graus. Tipo, você está indo numa direção e aí vira o carro e vai para o lado oposto. É reconhecer que você estava no sentido errado e decidir mudar de verdade. Não é pegar um atalho, não é continuar no caminho e lá na frente ver no que vai dar. O Evangelho é mudança de rota. É dizer para Deus: Senhor, eu estava vivendo do meu jeito, eu estava indo do meu jeito, fazendo com as minhas próprias razões e seguindo os meus próprios desejos. Mas eu quero mudar. Eu não quero mais viver assim. Mas só se arrepender não basta. É preciso ter fé. E fé não é só acreditar que Deus existe, porque até o diabo acredita que Deus existe. Fé é confiar em Jesus como seu Salvador. É apostar a sua vida toda nele. É como subir num ônibus e saber que você está indo na direção certa. Você sabe para onde está indo. Você sabe para onde esse motorista está te levando. Não é acreditar que, será que eu estou no ônibus certo? Não. A fé é você subir e confiar. Você não fica ali controlando o motorista por onde ele tem que ir, como ele tem que conduzir, em quanto tempo ele tem que chegar. Você entra no ônibus e vai. E Paulo resumiu tudo isso em Atos 20, 21, dizendo que arrependimento é abandonar o pecado. E fé é confiar naquilo que você não viu, mas que você tem certeza que você espera. E essas duas coisas andam juntas, fé e arrependimento. Uma não funciona sem a outra. E aqui vem uma verdade linda. Até essa capacidade de se arrepender e crer vem de Deus. Paulo escreveu assim: vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês mesmos, é presente de Deus. Não é resultado de esforço, para que ninguém se orgulhe. Então, do começo ao fim, é graça, é presente, é favor imerecido. Você não pode se orgulhar nem da sua própria fé, porque até ela veio de Deus. É Deus quem abre os nossos olhos, é Deus que toca o nosso coração, é Deus que nos convence, que nos constrange, que nos convida. É Ele que dá a vontade em nós de voltar para Ele. Mas isso não significa que você precisa ficar parada, esperando cair do céu, esperando acontecer. Deus, Ele convida e Ele espera você responder. É como alguém que estende a mão para você. A mão é o socorro, é o presente, mas você precisa agarrá-la, você precisa segurar. E Paulo continua dizendo no versículo 10 que nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer o bem. Ou seja, as boas obras não te salvam, as boas obras não te levam para o céu, as boas obras não te tornam mais crente, mas elas mostram que você foi salvo. É como se as boas obras, as suas ações, o seu comportamento fosse um termômetro. Ele mostra o que tem no seu coração. Ele mostra que a salvação existe aí. E se realmente você encontrou Jesus e segurou na mão dele, a sua vida tem que mudar. Não porque você vai ficar perfeito de uma hora para outra, mas porque Deus começa a trabalhar em você, transformar seu coração, mudar os seus desejos, mudar seus valores e devagarzinho você vai ficando mais parecida com Jesus. Algumas coisas você percebe, algumas coisas você nem se dá conta. Quando você vê, você está vivendo uma vida totalmente transformada. E quando a gente pode comparar isso quando a gente planta uma semente de manga. Você planta ali a semente. E você não fica falando para a semente, você precisa da manga, você tem que dar manga. Olha, é manga que você tem que dar. Não, você planta a semente e ela vai dar o fruto naturalmente. Do mesmo jeito se a semente foi plantada em você, a semente da fé. Se o Espírito já está em você,
você vai dar fruto. Você vai querer viver de um jeito que agrada a Deus. E quando isso não acontecer, você vai sentir um desconforto. Isso não combina mais com você. Não é por obrigação, não é porque as pessoas estão mandando, não é porque as pessoas estão fazendo, mas é porque o seu coração mudou. Então, a vida cristã é isso. A vida com Deus é isso. Arrependimento e fé. Mas isso não para por aí, porque Jesus não é só a porta que a gente passa para acessar o céu. Ele é o chão que a gente pisa todo dia. Ele é o ar que a gente precisa todo dia. Então, essas verdades são simples, porém profundas e poderosas. A verdade é que o Evangelho é a melhor notícia que você já ouviu na vida. E o que você faz com essa notícia? Você deixa ela entrar no seu coração como uma semente e mudar a sua história? Ou você simplesmente acredita que Jesus é bom e que Ele salva? Pense nisso. E veja como que você está vivendo o Evangelho. Como alguém que já ouviu e conhece e achou legal no que ouviu falar. Uma boa notícia ou a boa notícia que mudou a sua vida. E você tem dado frutos. Frutos que permanecem. Frutos que mostram que a salvação chegou. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua caminhada. Numa caminhada frutífera. E não numa caminhada apenas de alguém que ouviu uma boa notícia. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.